Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou mudar um pouquinho o formato dos vídeos que eu faço aqui pro canal, que normalmente eu tenho falado mais de filmes e relacionando isso com o direito, no vídeo de hoje trazer algumas dicas para você que é advogado e está iniciando na advocacia, principalmente na área do direito do trabalho, que é a área que eu atuo há praticamente 10 anos. Eu atuo há praticamente 10 anos como advogada de município no interior de São Paulo, e o volume de trabalho é bem alto, então a gente vê várias coisas que os advogados às vezes erram ou que deixam de ganhar no processo por erros que poderiam ter sido corrigidos. Então, para você que está aqui nesse mar da internet procurando informações, eu vou tentar te ajudar. Não sou a dona da verdade, mas considerando todo o tempo de experiência que eu tenho, eu pensei que eu poderia tentar transformar isso e ajudar quem está começando a subir mais um degrauzinho ou dois na jornada da experiência da advocacia. Eu vim aqui então para a tela do computador e, como vocês podem ver, eu separei a princípio 5 dicas e coloquei uma surpresa aqui, fazer um mistério para você ficar até o final do vídeo. Então, você tá lá, começou a advogar, pegou a sua OAB, e aí chegou aquele primeiro parente, amigo, falando de uma situação que você não faz ideia do que fazer, porque na faculdade a gente fica na superfície, né, do mundo de problema que a sociedade tem e que você, como advogado, como operador do direito, vai ter que lidar e tentar solucionar. Então, o que eu acho que é um primeiro passo que acaba ajudando é você pesquisar a jurisprudência sobre aquele assunto, né? Nada impede de pesquisar a doutrina também, mas a jurisprudência está ali disponível no site do tribunal da sua região, você pode procurar o entendimento de um tribunal superior também. Aqui, no caso, eu vou focar no direito do trabalho, que é onde eu atuo. Então, você pode pesquisar do TST ou do TRT da sua região. E, com base nisso, você vai ter uma noção do quê? Você vai poder se familiarizar com o tema. Então, se você vai ter que advogar contra uma empresa que você nunca nem ouviu falar, você vai poder ter noção do que é pedido contra aquela empresa. Se é uma área específica de trabalho que você também não tem muito conhecimento, você vai poder ver o que as pessoas que trabalham naquela área costumam pedir em processos judiciais. Então, você vai se familiarizar com o tema, você vai ter ideia de pedidos e, estudando o processo, você vai ter noção das provas que serão necessárias. Achando, né, a jurisprudência, você às vezes consegue pegar ali o número do processo e consultar o inteiro teor daquele processo. Então você pode ver o que foi pedido, o que foi alegado pela defesa, as provas que foram produzidas e o que levou o juiz daquele processo a decidir de uma ou de outra forma. Então você tem uma visão global ali, você não precisa arriscar sem saber onde você está, fazer pedidos no escuro. Então você pode já ter uma noção melhor daquilo que você vai atuar, daquele problema que você vai tentar resolver. Tendo se familiarizado com o tema, eu acredito que é muito importante e acaba sendo produtivo você começar a organizar sua petição pelos pedidos, para não correr risco de, às vezes, você ali empolgar, fazer uma super descrição dos fatos, da fundamentação jurídica e, no fim, deixar um pedido para trás. Se você esquecer de fazer um pedido, muitas vezes isso vai te gerar uma super complicação no processo, porque se a empresa já ofereceu defesa, ela tem que concordar para você poder apresentar um aditamento, uma emenda. Então, começa pelos pedidos, que é aquilo que você quer. É aquilo que é o mais importante, a razão dos seus fatos e da sua causa de pedir, da sua fundamentação jurídica, é o que? Você conseguir convencer o juiz que o seu pedido deve ser acolhido. Então faz o rol dos pedidos para garantir que você não vai esquecer nada. Colocando os pedidos numa lista, você vai ter uma visão global de onde você quer chegar. Vai te favorecer de não esquecer nenhum pedido e vai evitar a inépcia, que é quando tem ali um problema com o pedido, incompatibilidade entre a causa de pedir que você está narrando. Às vezes você coloca uma causa de pedir, mas não faz um pedido. Às vezes você faz um pedido, mas não coloca a causa de pedir. Então, vai evitar a inépcia da sua petição inicial. Nossa, quando você acaba tendo uma inépcia, aquele fundamento ali nem vai ser analisado. Já vai ser extinto aquela questão até sem resolução do mérito. Eu até abri aqui a inépcia, porque é muito importante você ter uma noção do que é a inépcia, né? Às vezes você que está começando pode não lembrar lá da faculdade, né? A inépcia, ela leva ao indeferimento da sua petição inicial, então ela nem vai ser analisada. E quando que isso acontece? Está aqui no artigo 330 do CPC, que fala, né? Considera-se inépta a petição inicial quando faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, salvo casos específicos onde pode ser indeterminado, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Então dá para ver desse rol aqui que está muito ligado à inépcia com a questão de você fazer um pedido bem feito,
e linkar ele com os fatos e o fundamento jurídico que você está apresentando. Então você foi lá, pesquisou a jurisprudência, viu o que você vai pedir, listou seus pedidos, você vai fazer o quê? Organizar a sua petição. Na minha visão, e eu acabei já estudando bastante a questão de escrita de blog, de artigo, como que você faz para poder tentar reter a atenção de quem está lendo a sua mensagem. Então você tenta evitar parágrafos grandes, destaca a parte mais importante ali que você quer que não passe batido, destaque de preferência com negrito, com grifa textos, evitar sublinhado, porque aí fica um monte de risco, fica tudo riscado. Lembrando aqui, eu não tô falando o que é o certo, o que é o errado, tô falando o que é o resultado de tudo que eu já estudei, de um monte de mentorias que eu fiz, de cursos, de como você tentar melhorar a sua peça para garantir que quem tá lendo vai ter uma leitura mais agradável e com isso vai ler de uma forma mais atenta o que você tá dizendo. Então, evitar os parágrafos grandes, destacar de forma moderada, porque se você destaca tudo, né, se tudo é importante, nada acaba sendo importante. Então, foca realmente naquilo que você quer que de forma nenhuma deixe de ser lido pelo juiz que vai analisar seu processo, né, o desembargador, enfim. Quanto à jurisprudência, à doutrina, eu gosto bastante do padrão ABNT, uso o padrão ABNT desde que eu me formei em 2012 para as petições, usando um recuo de 4 centímetros, recuado para ficar bem organizado e não ficar confuso do que é o que no processo, o que é você falando, o que foi decidido em outro processo, o que é um doutrinador, enfim, deixar bem organizadinho. Feito isso, então, organizou sua petição, tá quase protocolando. O que você pode fazer? Ver se você não está colocando tópicos desnecessários. E aqui eu separei 2. O que eu coloquei? A dispensa de CCP. Você não precisa abrir um tópico falando da dispensa da comissão de conciliação prévia. Às vezes nos cursinhos para a OAB, que estão ali te treinando bem amarradinho para fazer a peça para a prova da OAB, eles acabam falando para abrir um tópico de dispensa de participação da comissão de conciliação prévia antes de entrar com o processo trabalhista. Mas isso já faz muito tempo que caiu. Então, os juízes, os desembargadores, eles sabem da jurisprudência atual do Supremo, ainda nem atual, porque essa decisão que não precisa passar pela comissão de conciliação prévia já é muito antiga. Então, em praticamente 10 anos que eu atuo na Justiça do Trabalho, eu nunca vi alguém falar assim, não, você não passou na comissão de conciliação prévia, jovem gafanhoto, então sua petição inicial, seu processo já era. Não, nunca vi. Acaba sendo até um tópico desnecessário e que acaba cansando a pessoa que tá lendo, ou a pessoa só vai pular e já vai direto pro que realmente importa. E também acredito desnecessário colocar um tópico sobre inconstitucionalidade da reforma trabalhista de um modo genérico. Então você vai colocar lá na sua petição, dispensa da comissão de conciliação prévia. Inconstitucionalidade da reforma trabalhista. São todos tópicos que acabam não agregando muito na sua petição, só mostram que realmente você está ali começando ainda. Se você tem alguma tese, algum pedido que você quer fazer, alegando a inconstitucionalidade da reforma trabalhista, coloca isso de forma precisa, vinculado àquele pedido que você quer fazer, no tópico separado, para ter pertinência e não ficar só solto ali ao acaso, sem saber por que aquilo está ali. Então estamos quase acabando uma petição inicial assim, que já vai ser diferenciado, nem vai parecer que você está iniciando ali na advocacia. Vamos cuidar do português, revise a sua petição. Se você tem alguém ali que está começando a advogar com você, peça para a pessoa rever a sua peça. Às vezes a digitação, a velocidade não acompanha o pensamento, você pensa rápido e acaba passando. Eu mesmo estou falando aqui algo que eu tento melhorar sempre, né? Então, se você não tem alguém, usa o revisor de texto do Word, no mínimo, pelo menos. Se você puder pedir para alguém revisar suas petições. Às vezes a gente usa o latim, coloca uns brocardos jurídicos maravilhosos e falha no português, né, que é o fundamental. Às vezes uma mensagem sendo dita de forma clara e direta e correta é muito mais eficaz do que você tentar complicar aquilo, né, mostrar que o seu fundamento, ele decorre de um português mais rebuscado do que, de fato, a sua pretensão está assegurada na lei. Então, quiser colocar uma expressão latim, coloca, mas dê prioridade para organizar e corrigir o português. A coerência do que você está dizendo de uma forma geral. E agora, o que será que é a dica bônus? Até soltar uns efeitos aqui para você que viu o vídeo até agora. Isso, muito bem, parabéns. E a dica que eu separei, que eu acredito que é muito importante para quem está começando a atuar na advocacia trabalhista, é você lembrar que existem outros direitos previstos para os trabalhadores que não estão previstos só na CLT. Eles estão previstos também em convenções coletivas de trabalho,
e acordos coletivos do trabalho. Às vezes eles acabam ficando meio esquecidos, então é importante lembrar que às vezes tem uma fonte riquíssima de direitos para você pedir, para ver se estão sendo observados, que não estão só na CLT. Então, você tem que verificar se aquela categoria de trabalhador que você está defendendo, se ele tem uma norma coletiva vigente para você tentar ver ali se todos os direitos estão sendo garantidos e se estão sendo garantidos de forma correta. Quando você, então, souber que existem esses direitos, é importante tomar cuidado para ver se aquela norma coletiva que você encontrou, ela se aplica no território da prestação de serviço, porque cada norma coletiva prevê a abrangência territorial, a categoria, o tempo, então não é fácil assim, né? Você acha a norma coletiva e tem que ver se ela se aplica para aquele seu caso concreto. Logo no começo ali ela vai ter falando qual que é a abrangência territorial, ela tem que ser compatível com o local da prestação de serviços, ela tem que ser vigente no período de tempo da relação de emprego e tem que ser compatível com a categoria de trabalhador. Essa é uma dica muito importante para quem está começando, às vezes acaba passando batido. Eu vejo advogados muitas vezes colocando convenções coletivas que não se aplicam para aquela categoria, que é de território diferente, e às vezes acaba perdendo a oportunidade, né? Até pode pensar, eu entro contra o processo depois, mas às vezes já acabou incidindo na prescrição bienal, então, ou a quinquenal também vai comendo parte do período prescricional que você pode exigir no processo, então é importante tomar esses cuidados logo no ajuizamento da ação. Ver se a norma coletiva que você está colocando ali está certinha e seguir essas outras dicas aqui, que eu acredito que você já vai estar na frente de muitos advogados que estão só começando ali na cara e na coragem, acreditando que saíram da faculdade e do cursinho da OAB prontos para o mundo, porque tem muita coisa. É só a pontinha do iceberg que a gente vê no mundo lá da faculdade, do cursinho, enfim. Desejo boa sorte para você. O trabalho com advocacia é um trabalho, você resolve problema o tempo inteiro, não é fácil. Eu gosto de uma referência assim, que às vezes parece que é uma fase do Mario daquelas mais complicadas, que é ataque por todos os lados, porque é problema, toda hora lidando com problema. Mas é uma profissão muito legal. Às vezes você tem condição de fazer justiça. Tem um trecho do filme Filadélfia, vou até aproveitar para deixar o link aqui, que eu fiz um vídeo comentando, quando Tom Hanks fala, né, da magia do direito, que é isso. Eventualmente você consegue ver a justiça sendo feita. E espero que essas dicas aqui ajudem a ver a justiça sendo feita com muita recorrência. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo um pouco mais prático e não só lúdico sobre o direito. Deixe aqui nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo, desse tipo de formato, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!